A gente sabe que 70% das doenças que a gente vai desenvolver, por exemplo, tem a ver com as nossas escolhas, né? 30% são aquelas relações, doenças autoimunes que vão surgir, independentemente do seu estilo de vida, né? Dado fundamental, 70% das nossas doenças tem a ver com as nossas escolhas, cara. Com as nossas escolhas e estilo de vida. Então, quando eu falo em escolha e estilo de vida, né, são dados publicados pela própria Organização Mundial da Saúde, né, e se você for aqui nos hospitais, Samaritano, São Luís, etc., você vai ver que boa parte da entrada de ambulatório, etc., tem relação com isso, que cerca de 30% das internações eram de doenças banais e evitáveis, não é? Evitáveis, então, por que é evitável? Porque está atrelado a uma variável importante, que é nosso comportamento, não é? O que basicamente se expressa em ação, atividades, as nossas escolhas, como nós interpretamos os eventos externos, como a gente atribui significado às coisas, influencia naquilo que é determinante, né? Naquilo que se expressa em saúde. Um ponto importante em relação à saúde é que o termo saúde é um termo que conecta pouco com a gente, né? Quando a gente fala em saúde, aqui no Brasil, a gente tende a achar que saúde está dentro do hospital, que tem uma relação meio com doença. Mas, segundo a própria OMS, saúde se expressa em bem-estar, que é uma outra palavra também que conecta pouco o bem-estar. Parece algum meditador por aí que vai falar dessa história esotérica. Né? Mas, no fundo, o bem-estar tem a ver com satisfação de vida. E satisfação com a vida tem a ver com a ideia que a gente tem de felicidade. Né? Não aquela alegria fugaz, que é uma emoção, mas uma felicidade é uma gratificação em viver. E o que a gente tem observado é que isso tem afetado a nossa vida de maneira geral, né? Então, quando eu olho para a saúde, que se expressa em bem-estar, e quando eu estou falando de bem-estar, eu necessariamente estou falando sobre a satisfação de estar vivo, que é essa coisa de ter significado, de estar presente, é um pouco do que a gente deveria conectar quando estivesse falando de saúde, né? Essa satisfação com a vida tem muito a ver com as escolhas que a gente faz. E por que tem a ver com as escolhas que a gente faz? Porque a maneira como a gente atribui significado aos eventos é justamente o que vai influenciar o nosso comportamento, né? O que muda lá na ponta em termos de comportamento tem muito a ver com como a gente atribui significado às coisas, aos eventos externos, né? O fato de eu expressar uma emoção negativa, o fato de eu expressar um determinado transtorno, o fato de eu ter um comportamento mais letárgico, menos ativo, o fato de eu ter hábitos de consumo não tão saudáveis, tem muito a ver com a maneira como eu estou atribuindo significado às coisas. E essa maneira de atribuir significado aos eventos, às coisas que nos cercam, afetam o nosso estado de humor, e o estado de humor altera o comportamento. Para ser mais preciso, a maneira como eu lido com os eventos externos, as fontes de estresse, modulam a nossa relação biológica, hormonal, e essa relação hormonal é que muda o comportamento, né? Sempre tem uma história curiosa sobre a evidência disso acontecer no esporte olímpico, ali entre os Jogos Olímpicos de Londres e Rio de Janeiro. A gente pega um grupo de atletas e junto com o professor Dr. Alexandre Moreira, né, que é o professor pesquisador da Universidade de São Paulo, a gente tenta observar os atletas e entender qual é a relação do meu modo de pensar com a modulação biológica e como a modulação biológica afeta meu comportamento. Então, a gente vai observar os atletas em relação ao jogo casa, jogo fora, né? Para quem conhece esporte, sabe que sempre tem uma questão de playoff, né? Eu jogo no meu território e jogo no território do outro. Falo, por que muda o comportamento? Né? Por que muda o comportamento se a questão a quadra é a mesma, a metragem da cesta, o aro é o mesmo? Por que muda esse comportamento? Será que muda? E a gente observa que sim, que dependendo de como os atletas lidam com a fonte de estresse território do outro, ou seja, eu olho para a quadra, me sinto desafiado, ou me sinto acanhado, né? Eu me sinto lá, acho que desafiador, quero fazer isso, ou me sinto tímido, eu me sinto oprimido, etc. A maneira que eu atribuo significado vai levar a alterações hormonais, né? Supressão de testosterona livre, incremento de cortisol, e vai afetar meu comportamento, que é correr menos na quadra, tentar jogadas menos arrojadas, etc. Então, olha que curioso. Aquilo que se expressa em comportamento na quadra, que é correr, tomar decisões, fazer passos, fundamentos, etc., é influenciado pela maneira que eu atribuo significado ao jogo. E quando a gente traz isso para a vida, tem muito a ver com o nosso comportamento, não é? Então, acho que todo mundo aqui, infelizmente, passou em algum momento na vida, ou boa parte, em relação ao luto. Tem pessoas que estão passando por eventos de insegurança, né? A pandemia trouxe muito essa sensação de insegurança, né?
Então, a maneira como eu observo o Covid, a pandemia, vai dizer também se eu vou ter o transtorno de ansiedade ou não. Vai dizer também se eu vou ter o transtorno de depressão ou não. Então, o problema nunca está na fonte estressora, no evento, naquilo que está acontecendo, mas na maneira como eu atribuo significado a esse evento. E a maneira como eu atribuo significado a esse evento vai modular meu comportamento. É por isso que o comportamento é tão difícil de se mudar. Né? É claro que nem tudo passa pela consciência. Né? Quando você está com fome, você sente uma coisa ali que não passa exatamente pela sua consciência. Mas boa parte, de 70% desses eventos, são escolhas. Um exemplo, o pensamento ruminativo tem muito a ver com a nossa satisfação em viver. Né? Então acontece um evento, você fica ruminando o dia inteiro, etc. E a gente sabe que um dos indicadores principais que afetam o telômero, que tem a ver com o nosso envelhecimento precoce, né, por exemplo, tem a ver com o pensamento ruminativo. Né? O que te envelhece mais precocemente não é necessariamente quando você anda, quando você come, etc., mas a maneira como você rumina pensamento. Então, quando a gente fala de bem-estar e saúde, a gente necessariamente está falando sobre a maneira que eu lido com os eventos, como eu atribuo significado e como isso está afetando o meu estilo de vida.